Bom dia a todos e sejam bem-vindos ao nosso webinar Decisões Inteligentes com Dados e IA. Eu sou a Jéssica Santos, faço parte do time de marketing aqui da FNC e hoje nós vamos explorar como a inteligência artificial e as novas ferramentas de BI estão redefinindo decisões estratégicas utilizando dados. Teremos um espaço reservado para perguntas durante a sessão e, além disso, a sessão está sendo gravada para que seja compartilhada posteriormente com vocês. E para trazer uma visão prática sobre esse tema, nós contamos com a presença de Rodrigo Andrade. Rodrigo possui mais de 15 anos de experiência liderando produtos de dados e inteligência artificial e esteve à frente da idealização do Watson X BI, o novo produto lançado pela IBM na semana passada. Rodrigo, seja muito bem-vindo e fique à vontade para iniciar. Obrigado, Jéssica. Bom dia a todos. Feliz com a presença de todos vocês aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta antes, porque a gente acabou divulgando o webinar em LinkedIn, tudo, né? Eu sei que muita gente teve acesso. Todo mundo que está aqui é do Brasil e fala português, né? Ou tem alguém de fora, não, né? Ok, perfeito. Bom, então tá, gente. Meu nome é Rodrigo, como a Jéssica me apresentou. E a ideia é que hoje a gente bater um papo realmente sobre dados, né? E sobre quais são os grandes desafios que as empresas hoje em dia têm para adotar ferramentas de BI, ferramentas de dados, ou pior ainda, né, para tomar decisões baseadas em dados, porque muitas acabam adotando ferramentas, mas não usam da forma como devem usar, né? E o que tem sido feito? O que as empresas têm feito para mudar isso? Como que a inteligência artificial, principalmente, tem impactado essa experiência, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Eu, obviamente, durante esse tempo que a gente vai estar junto, eu vou abrir para perguntas, vocês podem fazer perguntas, com certeza. A ideia realmente é uma troca aqui, tá, entre nós. Quero também dar um tempo para que quem queira dividir algo também sobre a própria empresa possa falar, possa tirar dúvida, tá? Então, eu vou começar primeiro por uma conceituação, explicar um pouquinho do cenário, o que algumas empresas, né, que são advisors no mercado aí, Gartner, a IDC, o que muitas hoje estão trazendo de informações para a gente, que acabam confirmando esses desafios que eu estou dizendo, né, que existem hoje. E aí depois eu vou mostrar para vocês na prática como que a IA generativa já está mudando esse cenário, tá bom? E como qualquer pessoa, mesmo que não seja uma pessoa técnica ou com conhecimento analítico, matemático, consegue hoje em dia já extrair informações muito valiosas dos seus dados de forma muito simples, fácil e via conversação, né? Tá bom? Então, vamos começar. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês, porque é mais fácil eu falar com vocês acompanhando algo visual, né? Então, acredito que vocês já estão vendo minha tela. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, qual que é um grande desafio hoje, né? Como eu disse, as empresas elas estão com muita dificuldade para conseguir extrair insights dos seus dados, né? Há muitos e muitos anos, principalmente quem é mais velho vai lembrar disso, que a gente ouve aquela máxima, né? Ah, dados são o novo petróleo. A gente ouve disso há muitos anos. Desde que eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu ouço esse tipo de sentença aí, que todo mundo fala isso, né? E realmente, sem dúvida nenhuma, né, a gente tem muitos dados hoje em dia, é a era da comunicação, dados para lá, dados para cá, muitas empresas estão adotando soluções de tecnologia para conseguir mais dados, e a IoT, e a Lake House para cá e para lá. Mas como que o usuário de negócio, aquele usuário que não é técnico, aquele que toma decisão, como que ele consegue trabalhar com esses dados, né? Isso que é o principal desafio hoje em dia, certo? Então, assim, eu trouxe para vocês alguns dados de mercado para poder sustentar o que eu estou falando aqui, para vocês não acharem que eu estou falando
da minha cabeça, ou é porque é algo só baseado na minha experiência, não é, tá? Então, assim, o IDC, ele, por exemplo, já prevê que até 2027, os investimentos em softwares de inteligência, né, de business intelligence, vai crescer para 27 bilhões de dólares. Isso até 2027, tá? Porém, na contramão disso, a gente vê que mesmo quando as empresas elas adotam esse tipo de solução de business intelligence, apenas cerca de 30% dos seus colaboradores realmente usam essas soluções quando precisam tomar alguma decisão, tá? Um outro estudo, um estudo da IBM, diz que 40% dos CEOs entrevistados citaram dificuldade em extrair insights dos seus dados, né? Então, isso, e por que isso acontece, né? Por um lado, você vê o investimento cada vez mais alto em ferramentas de BI. Se você pega corporações maiores, todas têm pelo menos um dashboard ali que elas criam, ou algum reporting, um relatório que elas criam, seja com a solução mais robusta, seja com a solução gratuita, mas todo mundo, de alguma forma, tem os seus dashboards. Então, o investimento está crescendo, mas o uso dessas soluções não está crescendo da mesma forma, com a mesma velocidade. E aí vem a pergunta, por quê, né? Então, assim, nós já trabalhamos com dados, com BI, com IA há algum tempo, né? São pelo menos 15 anos aí. Então, conversando com clientes, conversando com diversas pessoas, com analistas, a gente vê algumas situações que fazem parte aí da cadeia de qualquer empresa que mexe com BI. Então, como que funciona normalmente? Aí talvez, se alguém de vocês aí se identificar na sua própria empresa, me deixa saber, pode me falar. Como acontece normalmente? O usuário de negócio, seja lá quem for, um diretor, um executivo, ele precisa de alguma informação sobre o negócio. O que ele faz? Ele contata o time de de dados ali, né, de analistas de negócio, né, analista de dados, ou quando a empresa é um pouco menor, contata o time de TI e pede esse dado. Eu quero um relatório com meus resultados, com minhas vendas de 2025 de tal produto, de tal região, por exemplo. E aí ele fica esperando, né? E essa espera às vezes é rápida, mas às vezes não. Dependendo do pedido, eu citei um exemplo muito simples, mas dependendo do pedido, o time de dados ali, ou o time de TI, vai precisar olhar dentro de casa para saber se ele tem esses dados fáceis, ou se ele vai precisar identificar qual é a fonte que ele vai precisar conectar ali no sistema dele para poder ter esses dados, vai ter que tratar esses dados, vai ter que tentar adivinhar como que esse executivo quer esses dados. Será que ele quer um gráfico? Será que ele quer um relatório? Será que ele quer só um e-mail? E aí gera um dashboard. Muitas vezes com muita informação, e aí esse executivo não vai conseguir identificar o que ele queria. Às vezes com informação de menos, e esse executivo vai reclamar porque, poxa, está faltando coisa aqui, não era isso que eu queria também. E aí, se for informação demais, que normalmente é o que acontece, esse executivo ou esse usuário de negócio, ele vai precisar pegar aquele dashboard e estudar aquele dashboard. Ir a fundo naquele dashboard, vai poder entender tudo que está nas margens da informação principal. Isso não é algo fácil de fazer, né? Então ele vai ter que se treinar, ele vai ter que entender como trabalha com a ferramenta de BI. E nós sabemos que no dia a dia, os usuários de negócio, eles não vão ter tempo para poder se especializarem numa ferramenta de BI. O que eles querem é perguntar algo e ter uma resposta rápida para a sua pergunta para poder tomar uma decisão. E aí o que acontece em quase que todas as vezes, principalmente em empresas que não têm essa cultura de dados, não querem esperar, não querem se treinar
vão agir sem dados, vão agir por conta da sua própria experiência, ou, né, pelo seu achismo. Então, isso é o que acontece em grande parte das empresas hoje em dia. Esse é o grande desafio, tá? E quando a gente fala de empresas que já adotaram BI, né, que passam por esse desafio, eu enumerei para vocês aqui três principais problemas ou três principais obstáculos. O primeiro é a dificuldade para se contratar pessoas que sejam especialistas em BI, que sejam realmente especialistas em BI, que saibam como, né, a melhor forma de extrair as informações. A segunda é o quão complexo é mexer com essas ferramentas. Todas, tá? Eu não vou citar aqui, mas todas são difíceis de mexer, BI tradicional, para quem não tem especialidade nisso. E a terceira é segurança, né? As empresas elas têm que confiarem que as suas informações elas estão sendo tratadas da forma como tem que ser tratadas, com governança, uma governança robusta, com controle de acesso. Agora, falando da era de IA generativa, segurança de que os seus dados não estão sendo enviados para terceiros e não estão sendo usados para retreinar o modelo deles, né? O que acontece em muitas vezes quando a gente fala de IA generativa, né? Algumas são muito black box, né? A gente manda as coisas para lá e a gente não sabe como nossos dados são usados depois, né? Fatalmente, em grande parte das vezes, para retreinar e melhorar esses modelos, né? Então, isso acontece hoje, só fazendo aqui um adendo, é um grande problema também, né? A gente chama de shadow, é um grande problema também para as empresas, porque as pessoas, os colaboradores, estão usando IA generativa para tudo e muitas vezes eles mandam as coisas. Eu pego uma planilha de Excel com informação confidencial da empresa, subo isso lá no chat GPT e peço para analisar. São informações que são sigilosas, né? Eu não posso simplesmente fazer isso, tá? Então, isso também é um grande desafio. A gente tem que garantir que as empresas trabalhem com seus dados em um ambiente que seja seguro. E nós temos três grandes ondas de ferramentas de BI, né? Várias coisas aconteceram no inteirinho entre uma e outra, mas a primeira onda, há muitos anos atrás, as ferramentas de BI fazia só uma análise muito descritiva, né, com dashboard, com report, etc. Tinha ali um resultado estático, novamente um dashboard ou um relatório, e inúmeras limitações técnicas, tá? Na segunda onda, ficou mais inteligente. Aqueles reports mais estáticos viraram dashboards mais bonitos, né? Aquela coisa mais legal para vender e tal. A maioria adicionou análise preditiva, que é o tal do forecast, né? Então eu consigo tentar prever o que vai acontecer daqui a 6 meses, baseado nas informações antigas, né? Então, baseado nas minhas vendas dos últimos 3 anos, como serão minhas vendas nos próximos 6 meses, por exemplo. E aí, através de alguns cálculos matemáticos, a gente consegue ter uma tendência e sugerir isso. Mas chegou a era da terceira onda, né? Que é o que são a parte de analytics de BI com agentes. Então, é a vez dos agentes. Mesmo que você não tenha um perfil técnico, muito provavelmente, se você acessa LinkedIn, você deve ver na sua feed do LinkedIn muitas e muitas vezes as pessoas falando de IA generativa e agora, mais recentemente, nos últimos 6, 8 meses, de agentes de IA. Tá? E aí, essa tecnologia proveniente da IA generativa e dos agentes de IA também estão sendo incorporados em ferramentas de BI para fazer essas ferramentas serem mais facilmente utilizadas por usuários não técnicos, tá? E aí eu vou precisar abrir um parênteses aqui muito rápido antes de continuar falando de dados, para garantir que todo mundo sabe o que eu estou falando quando eu falo de agentes de IA, tá? Muito rapidamente, só uma pincelada aqui. Agentes de IA, eles são sistemas
que tendem a ser, né, precisam ter certo nível de autonomia, tá? Então, a ideia por trás do agente de IA é, ele recebe algum input, né, ele recebe ali alguma informação, seja de um usuário, ou seja de um sistema, ele, entre grandes aspas, ele raciocina, né, ele pensa o que ele vai fazer, como que ele pode resolver aquilo, utiliza as ferramentas ou às vezes até outros agentes, quando necessário, que sejam necessários para responder aquela tarefa ou para executar aquela tarefa, e decidem por onde que eles vão, né? Olha, para esse tipo de input eu preciso fazer isso aqui. E aí ele toma uma ação ou uma semi-ação para que um humano possa depois executar ou confirmar. Então, qual que é a diferença desses agentes que as pessoas estão falando hoje? Eu estou falando muito, muito superficialmente, tá? Estou tentando ser um pouco mais didático e menos técnico aqui. Qual que é a grande diferença desses agentes para os tradicionais assistentes, chatbots, aqueles chatbots que a gente usava antigamente, que a gente colocava lá no site de alguma empresa, quero falar com a atendente, aí chega aquele chatbot que a gente não entende como lidar com aquele chatbot. Se a gente não falar o que ele quer, ele responde uma coisa nada a ver para a gente fica impaciente, fala, também não quero mais falar, sabe aqueles assistentes antigos? Então, qual que é a grande diferença? Os assistentes, eles são mais reativos, tá? Os tradicionais assistentes, aqueles antigos. Então, ele responde a comandos, ele responde a uma determinada ação que foi imputada para ele. Então, ele tem ali uma espécie de chatbot, uma interface, e requer uma interação contínua do usuário. O usuário pergunta alguma coisa e a pessoa que desenvolveu esse assistente, né, a empresa que desenvolveu esse assistente, ela de alguma forma precisa ter previsto que esse usuário vai perguntar algo nessa linha. Então é tudo programado, é tudo programável e reativo. Os agentes não. A ideia por trás dos agentes é eles serem proativos, né? Eles funcionarem de forma autônoma ou semi-autônoma. Então eles precisam ter a capacidade de entender um input, raciocinar, entre aspas, de novo, verificar como que eles vão fazer para responder isso, o que que eles vão fazer e tomar decisão. É isso que eu vou fazer aqui. Tá? Essa, de forma muito superficial, é a razão pela qual muita gente hoje está falando de agentes para cima e para baixo. Tá? No LinkedIn, ou seja, lá onde vocês, da empresa de vocês, provavelmente. Então, essa é a grande diferença. Tá? E os agentes podem ser agentes para qualquer coisa. Eu posso ter diversos agentes na minha empresa. E aí eu posso ter um agente para responder as dúvidas de RH, um agente para responder as dúvidas do financeiro, e eu posso ter um agente para BI, para Business Intelligence, para responder a minhas dúvidas sobre negócio, tá? Que é o que eu vou focar aqui hoje com vocês. E eu posso ter, acima de todos esses múltiplos agentes, uma camada de orquestração. E essa camada de orquestração é a responsável por encaminhar, por exemplo, um que o usuário pergunta para o seu agente, que será o responsável pela resposta. Essa camada de orquestração é muito importante hoje em dia também nesse conceito, tá? Ah, e o que dizem as previsões de mercado sobre isso, tá? Até 2027 também 50% das decisões de negócio serão assistidas ou automatizadas por agentes. Então, vocês veem o quanto que o mercado está apostando em agente. E esse dado é o principal deste slide. É esperado que 60% dos dashboards que existem hoje, então para todas as empresas que já usam ferramentas de BI, é esperado que até 60% dos dashboards que existem hoje serão substituídos por visualizações ou insights que são gerados por IA.
Então, as pessoas elas estão cada vez menos dispostas a gastar um tempo valioso olhando o dashboard, olhando o report, tentando investigar ali o que eles precisam. O que eles querem hoje em dia é perguntar algo e ter uma resposta. Isso é muito impulsionado, obviamente, por IA generativa. Então, numa era em que todo mundo usa Gemini, ChatGPT para fazer perguntas simples do nosso dia a dia ou perguntas corporativas, ninguém quer ficar lendo relatórios extensos quando eles têm uma dúvida ou duas ou três dúvidas de negócio, né? Dúvidas pontuais. E o que tem sido feito? Eu vou mostrar para vocês aqui uma solução que eu particularmente liderei a parte de Product Manager dessa solução, né? Eu fui um dos tech leads dessa solução, uma das pessoas que idealizou, chamada Watson X BI. E essa solução, ela é um agente. Ela é um agente de insights de negócio. Então, ela é diferente de um assistente do forma tradicional, como eu falei, é diferente de um chamado Copilot, né? Ele é um agente de negócio. E eu vou explicar para vocês, mostrar na prática, quais são as grandes diferenças, o porquê que isso é tão impactante no mercado hoje em dia, tá? Então, primeiro, como eu disse, é um agente. Segundo, as respostas são confiáveis, e aí eu vou explicar na prática o porquê que é confiável, o porquê que você não vai ter preocupações em receber respostas baseadas em dados que você não conhece, ou respostas baseadas em internet. As respostas serão sempre baseadas nos dados da sua empresa. Em terceiro pilar, que é muito importante para construir uma ferramenta de BI dessa nova era, né, de agentes, é que você tem que estar onde o usuário estiver. Então, você pode, se você quiser, comprar uma ferramenta de forma standalone, colocar na sua nuvem, ou colocar na sua nuvem privada, on-prem, tanto faz. Mas você pode deixar o usuário acessar via login, usuário, senha ali, entrar numa ferramenta e começar a conversar. Ou, de repente, para a sua empresa faz muito mais sentido é, é, que a ferramenta converse com alguma ferramenta que você já tenha na sua empresa. Então, por exemplo, eu já tenho vários agents na minha empresa, eu tenho um assistente lá na minha empresa, eu quero só plugar uma ferramenta como o Watson X BI e para o usuário vai ser transparente. Para o usuário ele nem vai saber que está no Watson X BI. É possível também, né? Ou, de repente, plugar com uma ferramenta de BI que eu já tenha. Vamos supor que você já tenha, por exemplo, uma ferramenta de BI tradicional como Cognos Analytics. E aí, nessa ferramenta, você já tem ela há 15 anos. Vários dashboards, vários reports, anos e anos de um data analyst lá, um data analyst criando os modelos e tudo. Você não precisa jogar isso tudo fora. Você pode simplesmente plugar essa sua ferramenta de BI com esse agente, com o Watson X BI, e fazer perguntas contra esses dados que você já tem. Então, essa é um pilar muito importante, tá? Você potencializar o investimento que a empresa já tem, já fez, só plugando e, de repente, integrando ou embedando isso em alguma outra aplicação, tá? Eu vou mostrar na prática para vocês agora como funciona, para ver o quão fácil é. Eu vou só trocar aqui a minha tela. Enquanto eu abro o Watson X BI, eu queria primeiro abrir pela primeira vez aqui para perguntas. Se alguém quer perguntar algo, fazer alguma, de repente, consideração. Ok. Imagino que não. Então, deixa eu compartilhar minha tela novamente, porque eu vou agora mostrar para vocês na prática como funciona o Watson X BI.
Ok, imagino que vocês estão vendo a minha tela. Então vamos lá. Como eu disse, essa aqui é a experiência standalone. Então você entra, você quer entrar na solução, você quer realmente usar a solução. Você não está embedando isso na sua outra aplicação, tá? Então eu sou um usuário de negócio, eu entro aqui pela primeira vez, eu vou receber uma mensagem de boas-vindas. Eu tenho algumas sugestões de perguntas que eu posso fazer, caso eu não saiba por onde começar. Muitas vezes eu não, poxa, não sei nem por onde eu começo. Então eu tenho algumas sugestões de perguntas aqui. No meu lado esquerdo eu tenho todo o histórico de conversações antigas, caso eu queira consultar no futuro alguma coisa que eu perguntei. E algo interessante, no topo eu tenho algumas métricas, eu tenho um carrossel de métricas. E por que isso é legal? Pensa assim, eu sou um usuário de RH, eu tenho métricas que são importantes para esse usuário de RH, ou para um grupo de usuários de RH. São métricas que eu tenho que olhar todos os dias, ou toda semana. Eu posso ter isso já aqui no meu carrossel, olho. Se eu quiser clicar em uma dessas métricas que eu sigo, né, que são importantes para mim, eu tenho uma visão aumentada sobre essa métrica, com explicações em linguagem natural sobre essa métrica, né? Eu posso interagir com ela. Eu tenho sugestões de perguntas específicas sobre esse gráfico, se eu quiser fazer também. Então, é uma forma de facilitar, né, para o usuário quando ele tem algumas coisas que ele realmente precisa utilizar. Para essa demonstração, eu não vou usar isso. E aí eu quero falar algo importante, né, para o nosso mercado aqui. Essa solução ela foi lançada na última semana, então nessa primeira versão ela ainda é suportada apenas em inglês, né? Outras línguas estão sendo trabalhadas agora para esse ano ainda a expectativa, né? Como o português, por exemplo. Ah, mas como ele é também baseado em IA generativa, né? Ele tem por trás dele aqui os modelos de IA generativa da IBM, chamado Granite Models, e tem também a opção, e aí vai da empresa, o que ela prefere escolher, ela pode usar também o Llama 4, Llama 4, né? E o valor de uso desses modelos já está incluso na licença que você paga. Então, não é algo que você vai pagar separado, não tem essa preocupação, tá? Então, apesar de ser só suportado em inglês hoje em dia, eu quero tentar aqui com a gente fazer algumas perguntas em português e ver como que ele vai reagir. Eu já sei, na verdade, porque eu fiz alguns testes antes, algumas perguntas responder em português, outras perguntas ele vai entender, mas vai responder em inglês, mas eu acho que se ficar ruim, eu mudo para inglês e faço tudo em inglês, tá? Mas eu acho que dá para a gente demonstrar aqui em português. Ah, então tá, eu estou aqui, eu quero perguntar qualquer coisa sobre o meu negócio. Eu, como usuário de negócio, como não técnico, como não analista, eu provavelmente vou ter aqui só uma fonte de dados, que são as métricas, né, que são os dados que o meu time, da minha empresa, disse que eu, como usuário de negócio, vou ter acesso. Então, eu não preciso saber qual tabela ou né, qual esquema que eu vou achar a minha resposta. Um usuário de negócio não vai saber disso, normalmente, tá? No meu caso aqui, como eu quero fazer em português, eu vou facilitar colocando um banco de dados que eu tenho em português, porque eu acho que é mais fácil de funcionar se eu fizer assim. Então, eu escolhi um banco de dados aqui. Então, vamos lá, eu vou fazer uma primeira pergunta. Qual é a categoria de produto mais vendida no primeiro semestre de 2025? Então, é uma pergunta muito abrangente, né, mas direta, uma pergunta que normalmente eu teria que ver um relatório, um gráfico, né, para poder ver essa informação. E agora é muito mais simples. Eu pego de uma forma muito mais rápida. Eu posso perguntar
E aí eu tenho aqui a resposta. A categoria de produto mais vendida no primeiro semestre de 2025 é gestão de patrimônio. Isso aqui é um banco de dados de um banco comercial, tá? Então, por isso que vocês vão ver alguns termos assim. Então, gestão de patrimônio é a categoria de produto mais vendida no primeiro semestre de 2025. Agora, estou curioso para saber de onde vem essa renda. Então, eu posso perguntar, de repente, qual a região que mais contribuiu para as vendas de gestão de patrimônio neste mesmo período. Eu, de propósito, coloquei neste mesmo período, só para mostrar para vocês que ele consegue entender o contexto da pergunta anterior, tá? Obviamente. Eu sei que quem está hoje acostumado com IA generativa fala isso é óbvio, mas nos assistentes tradicionais isso não acontecia, tá? Então, por isso que eu fiz questão de colocar neste mesmo período e não repetir primeiro semestre de 2025. Então, está aqui. A região que mais contribuiu para a venda de gestão de patrimônio neste mesmo período é Sudeste, e ele traz também qual foi o resultado, né? As vendas do Sudeste. Agora, suponha que eu estou interessado em outros produtos. Então, eu posso perguntar assim: mostre-me o valor total de vendas por tipo de produto. Uma pergunta também simples, né? Muito descritiva. Eu só preciso que ele me mostre. Aí você vê que agora ele já respondeu um pedaço em inglês, né? Então, como eu disse, não é ainda suportado totalmente em português. E dessa vez, o Watson XBI ele pensou assim: como a pergunta traz muitos dados, fica mais fácil se eu gerar um gráfico e mostrar isso em formato de gráfico. Então ele, de forma inteligente, já pensou assim, ó, deixa eu montar esse gráfico para você. E eu posso mudar esse gráfico se eu não gostar. Muito simples. Eu clico aqui, ó, e eu mudo. De forma muito simples, tem uma série de gráficos que eu posso usar se eu quiser. E eu tenho também, tá em inglês no exemplo com certeza, insights em linguagem natural explicando para mim sobre esse resultado. Então, ele fala para mim, ó, que o tipo de produto empréstimo tem o maior valor de vendas e traz o valor disso, seguido por gestão de patrimônio, com quase 353 milhões. O seguro é o menor valor, e aí ele fala também qual é o valor de seguro e de cartão de crédito, que vem logo depois. Então, ele traz aqui alguns bullets para mim, né? Que podem também ser sumarizados, né? Ser resumidos, se eu quiser, né? Aí, de repente, eu só copio isso e mando para alguém, eu posso compartilhar isso com alguém. Mas está aqui o meu resultado, de forma muito simples. Aí você pode falar, poxa, mas você estava falando do primeiro semestre de 2025, de repente você fez uma pergunta de geral. É verdade, eu esqueci de falar que era 2025. Então, eu posso fazer uma nova pergunta sem precisar repetir tudo. Considere apenas 2025, por exemplo. E aí, vamos ver se ele vai entender. Se ele vai entender que eu estou falando para repetir esse mesmo gráfico, só que considerando apenas isso. E ele, pelo jeito, entendeu, porque até mudou. Ó, no anterior, empréstimo era as vendas mais altas, e quando a gente considera 2025, gestão de patrimônio é mais alto. Se eu quiser, eu posso. Eu gostei tanto desse chart aqui, desse gráfico, eu posso colocar ele no meu carrossel. Eu cliquei aqui e agora eu posso, sempre que eu quiser, olhar para ele aqui. Agora eu estou seguindo também essa métrica. Se eu clicar aqui, eu também vou ter a mesma coisa que eu mostrei para vocês anteriormente. Vou ter a métrica aqui, eu posso interagir com ela, né? Eu tenho os insights, eu tenho sugestões de perguntas.
Então, assim, ó, são sugestões de perguntas específicas sobre esse gráfico, tá? Bom, vou fazer um tipo de pergunta diferente agora, para vocês saberem que não é só análises descritivas. Então, eu vou perguntar assim, ó, o que impacta as vendas? Claro, novamente, como é só um exemplo para vocês, é muito abrangente isso, tá? Mas eu quero mostrar para vocês que a gente também consegue fazer a análise mais diagnóstica, que é a análise para poder te ajudar a entender os motivos por trás de algum resultado. E aí, quando eu pergunto isso, o Watson XBI ele gera também um chart para mim. E aí, para você entender como esse chart funciona, ele traz aqui alguns drivers, quanto mais próximo do meio, mais forte. E aí ele fala quais são os fatores que mais impactam nas minhas vendas, que foi o que eu perguntei. E também tem em linguagem natural. E aí está aqui em inglês, né, como eu disse, mas se você olhar, está muito claro para mim que o que mais impacta as minhas vendas são o resultado é o tipo de produto, né? A maior parte das minhas vendas estão baseadas realmente em empréstimo e gestão de patrimônio, tá? E aí me vem uma outra curiosidade. Eu posso perguntar assim, qual a agência com mais receita de empréstimos? E eu já estou acabando essa parte aqui para poder a gente conversar muito rapidamente o que está por trás e eu abrir para perguntas de vocês, tá? Aí ele mostrou aqui, ó, a agência com maior receita de empréstimos é a agência AG 017, com a receita total de X. E eu posso perguntar qual é o melhor funcionário desta agência. E o que eu espero é que ele entenda que eu estou falando somente dessa agência. E como eu disse, todas as respostas são baseadas exclusivamente nos dados que a empresa fornece. Nada do que eu estou perguntando está indo para a nuvem, está indo para uma nuvem pública, né? Não está indo para treinar modelo, não está indo para lugares que eu não sei onde é tudo controlado, então você não tem problema de dados sensíveis, nem nada disso. Né? Então eu perguntei qual é o melhor funcionário dessa agência, ele respondeu aqui um nome para mim, Vanessa Rezende, e trouxe o total. E eu vou fazer uma última pergunta, eu quero mostrar outra coisa para vocês que é muito importante, já que eu estava falando de segurança. Qual é o top 5 melhores funcionários em todo o país? E, como eu disse, então, todas as perguntas são baseadas só nessas métricas, só nesses modelos que o time de dados da empresa deixou disponível, tá? Então não tem aqui alucinação ou nada disso. Dados de internet, nada disso. Então eu perguntei qual é o top 5 melhores funcionários. Por que eu fiz essa pergunta de forma proposital? Ainda assim, muita gente não confia na resposta. Como que eu sei que a resposta é confiável? Bom, tem algumas formas. A primeira, como eu disse, o seu time de dados foi quem preparou essas métricas para você. Segundo, se você é um usuário que tem mais curiosidade, você pode clicar aqui, ó, mostre os passos que a inteligência artificial usou para chegar nessa resposta. E aí você tem tudo aqui, né? É totalmente explicável, não é um black box. Isso é muito importante quando a gente usa IA hoje em dia, né? Se você vai em alguns chats por aí de IA generativa, você não sabe nada a respeito de como que ele chega naquela resposta. Então aqui você tem como que sua pergunta foi interpretada, os dados que foram usados para responder, qual foi a fonte de dados. Se você é mais técnico, você tem até a query que foi montada, toda detalhada, para responder sua pergunta. E
você pode ver também até qual tabela, coluna, tudo que foi usado. E é aqui interessante, eu perguntei qual é o top 5 de melhores funcionários em todo o país. E aí ele me deu baseado em satisfação do cliente, né? Num score de satisfação do cliente. Mas não era isso que eu estava querendo. Eu estava querendo baseado em número de vendas, total de vendas. Então, se eu olhar aqui, eu posso simplesmente orientar o Watsonx BI. Poxa, dessa vez eu queria uma resposta diferente. Muito fácil. Eu clico aqui, aí eu posso desmarcar o Satisfaction Score, clicar em valor de vendas, que é o que importa para mim, e clicar em pergunte de novo. E aí ele vai refazer a pergunta com a minha orientação, já baseado em valor total de vendas. Eu posso novamente acompanhar aqui, se eu quiser, todos os passos, tá? Aí você pode ver que até mudou, né? Porque agora ele está falando de total de vendas aqui, ó, e não mais de satisfação, tá? E uma última pergunta, vamos ver se ele é tão inteligente assim. Qual é o melhor restaurante de São Paulo? Será que ele vai saber responder? Claro que não, né? Então ele fala: desculpe, eu só posso responder perguntas sobre os seus dados. Pergunte algo diferente. Por que que isso é muito importante? Porque eu não quero ser um agente generalista aqui. Eu não quero que você procure dados na internet. Aqui é para falar sobre os dados da empresa. Então, eu estou mostrando para vocês que realmente ele não vai tentar alucinar ou fazer nada disso, tá bom? Então, isso aqui é a experiência do usuário de negócio, daquele usuário não técnico. Eu vou mostrar muito rapidamente mesmo a experiência por trás disso, do usuário mais técnico, do analista, como que ele prepara esse ambiente. Mas antes disso, como eu sei que a esmagadora maioria aqui são usuários de negócio, né? Eu queria novamente abrir para considerações, perguntas, fiquem à vontade, se vocês quiserem perguntar alguma coisa ou de repente compartilhar algo como funciona na empresa de vocês hoje. Não? Oi, Tá bom. Temos... Rodrigo. Posso, Oi, posso fazer um comentário, pergunta? claro. Desculpa, eu não levantei mão, né? O Jonas sim, né? Mas você até respondeu algumas de perguntas que surgiu durante, né, essa confiabilidade, né, e essa no black box. Então, parabéns, você realmente respondeu antes que eu perguntei. E talvez agora, a terceira pergunta, você vai responder agora, né? De como que você tem que estruturar os dados atrás mesmo, né? Para tudo isso funcionar, né? Porque Sim, aquela coisa, né? Se tem dados ruins, também não sei com que confiança a próprio sistema apresenta uma resposta se os dados não estão estruturados corretamente, né? Então, mas bem interessante. perfeito. Eu vou explicar isso sim. Jonas? Olá, bom dia a todos. Na verdade, eu tenho uma pergunta em relação à questão do tempo de aprendizado do agente, em relação, por exemplo, à questão dos dados ali, justamente para ele poder consolidar todos os dados que tem dentro da empresa, né, e conseguir, de certo modo, trazer os resultados ali um pouco mais concretos, um pouco mais precisos, né, e qual que é o tempo mais ou menos médio, ou vai variar também da quantidade, e se hoje dá para fazer um balanço ali entre o tempo de aprendizado do agente versus o tempo de aprendizado da pessoa que vai ensinar esse agente, né, porque até um ponto que você mencionou, né, em relação à questão ali de talvez não tenha pessoas que estão acostumadas aí com esse tipo de funcionalidade, com esse tipo de ferramenta, e aí eles vão, e aí vai ter que dedicar um tempo para aprender a usar, para depois conseguir ensinar o agente a obter os dados, a poder consolidar tudo ali e trazer depois as respostas ali, de certo modo assertivas, né? Então, hoje é pensado num tipo de estratégia para poder fazer esse balanço de tempo de aprendizado do agente versus tempo de aprendizado de quem vai ensinar o agente? Ótima pergunta. As duas, na verdade, tá? Então, assim, vamos falar de tempo de aprendizado primeiro.
Tempo de aprendizado do usuário de negócio, que é essa experiência que eu estou mostrando aqui, é 0. Né? Você vai entrar, fazer pergunta e receber resposta. É diferente dos assistentes antigos, porque nos assistentes antigos eu preciso saber como perguntar. Eu preciso saber, eu primeiro preciso começar com a minha intenção, depois eu tenho que saber o nome de uma coluna da minha tabela. Não existe isso aqui. Você simplesmente entra, faz uma pergunta e recebe uma resposta. Isso para o usuário de negócio. O agente em si não precisa aprender, ele não tem tempo de aprendizado. O analista de negócio, sim, mas é tão simples, que eu vou mostrar para vocês agora aqui, que qualquer analista de negócio que tem um mínimo de experiência, ele consegue lidar com isso de forma muito rápida. Se for um analista de negócio mais júnior, eu também posso usar a inteligência artificial para suportar essa preparação de dados, tá? Mas, respondendo o Steven, os dados têm que ser dados bons. Se eu colocar dados lá ruins, a resposta vai ser ruim também. Isso é óbvio, tá? Eu não consigo, não existe milagre aqui, eu não tenho como disfarçar um dado, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui muito rapidamente, vocês vão entender. Aí aqui o papo é um pouco mais técnico, tá, gente? Então vamos lá. Como que eu preparo meus dados? Eu tenho aqui conversação, que é onde eu estou, e eu tenho dados e métricas. E como que isso funciona? Eu sou um usuário, um analista. Primeira coisa que eu vou fazer é conectar os bancos de dados que eu quero usar como source, como fonte, certo? Então tá bom, eu vou começar o meu período de modelagem aqui. Eu clico, deixa eu pegar um projeto que eu já tenho. Ótimo. Então eu clico aqui em Create Metric e eu vou criar um nome para minha camada de semântica que vai estar por trás disso. Então eu vou colocar aqui exemplo Brasil e vou clicar em Next. Então isso é a minha camada semântica, né? Se você procurar na internet você vai ver muita coisa como semantic layer. Isso é o mais comum. Então isso é um dos nossos segredos, é o nosso principal segredo, na verdade, para funcionar da melhor forma. Então criei a minha semântica. O que eu preciso fazer agora? Vou conectar os meus bancos de dados. Então, eu vou aqui em New Connection e eu tenho uma lista gigantesca de bancos de dados que eu posso usar como fontes, inclusive data lakes, etc. Tá? Então, eu só clico no que eu quero, clico em Next e aí eu coloco os dados da minha conexão. Tá? Por motivos de tempo aqui, eu não vou fazer isso agora, mas queria mostrar para vocês a ideia. Eu vou fazer uma coisa mais simples. Vou colocar, ao invés de nova conexão, um data source já existente, que eu já tenho aqui, que foi o que eu usei com vocês agora. Então, eu vou escolher aqui a minha conexão e clico em adicionar. Clico em Next. E, neste momento, nós vamos usar inteligência artificial para enriquecer esses dados. E isso aqui é muito, muito importante, é um grandíssimo diferencial. Como que é a vida do analista hoje, quando ele vai fazer modelagem de dados para uma ferramenta de BI? Ele começa a modelagem dele e ele tem que manualmente fazer esse enriquecimento, criar metadata, né? Ele precisa manualmente escrever termos para que a ferramenta de BI possa achar esses dados depois. E eu posso fazer isso automaticamente no Watson X BI. Eu clico aqui em Run Enrichment e ele usa IA generativa para analisar meus dados e criar descrições melhores para esses dados, tá? Então, eu peguei uma camada de dados minha, ele enriqueceu bem rápido aqui, porque já estava enriquecido, na verdade, e eu posso revisar isso. Então, só para vocês terem uma visualização do que eu estou falando, quando falo de preparação de dados, é isso que a gente faz, ó. Cadê? Só um segundo. Vou pegar esse aqui. É isso que ele faz, ó. Isso aqui é minha tabela, tá? A minha tabela, ela tem uma coluna, por exemplo, cujo nome da coluna é ID
underline aqui, agência. Aí o que a IA generativa faz? Ela cria um display name, um nome para ser mostrado. Como eu disse, está em inglês, tá? Mas se fosse em português seria ID da agência, sem essas coisas de underline e tal. Ele cria uma descrição, tá? Então eu tenho aqui, ó, sugestões de descrições criadas pela IA. Então, para tudo. Então, canal de marketing. Vamos ver como que a IA criou essa descrição. Ó, o método usado para atingir o cliente durante o processo de vendas. Então, ele cria descrições, termos de negócio, ele cria vários metadatas automaticamente, e aí tornam esses dados facilmente achados pelo agente na hora da conversação. Então, isso é algo muito importante para também te ajudar a preparar esses dados. Feito isso, dados preparados, você cria realmente a sua métrica, né? O usuário de analista de negócio vai criar realmente a métrica. E aí ele pode fazer isso manualmente, que a gente chama de modo avançado, ou ele também usa IA para criar as métricas. E aí a IA vai fazer tudo. Ela vai olhar suas tabelas, seus esquemas, vai criar os relacionamentos para isso. Ele vai sugerir qual relacionamento que é melhor para você. E você simplesmente vai ter que usar aquilo, de repente, como um ponto de partida e fazer umas edições. Ou você vai falar, não, isso aqui tá bom para mim, é isso que eu quero, só vou publicar. E aí você publica essas métricas em um catálogo para a empresa inteira. E aí é o trabalho do analista de negócio. Ele vai ver, vai criar as métricas dele, vai publicar, e para o usuário de negócio lá, o usuário que está consumindo aquilo, totalmente transparente. Ele só vai fazer a perguntinha dele e receber a resposta. Tá? Eu acho que deu para ter uma ideia do que está por trás, né? Como funciona por trás aqui. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Grande prazer para mim apresentar o Watson XBI. Como eu disse, foram 2 anos para a gente chegar nesse produto final que foi lançado na semana passada, feedback super positivo. Então, muito feliz de poder mostrar para vocês e ficamos à disposição. Aí a Jéssica vai entrar em contato com certeza, se precisarem de alguma coisa. Por favor, contem conosco. Rodrigo, muito obrigada por trazer a sua visão, né, tanto sobre a ferramenta quanto o Generative BI. Para todos que estão aqui, vocês receberão tanto o link da gravação quanto o guia para decisões e dados com IA. E caso tenha alguma dúvida adicional ou queira aprofundar nessa conversa, vocês podem entrar em contato no comercial@fncit.com.br e também enviarei para vocês os meus contatos para a gente seguir essa conversa. Será um prazer apoiar vocês nos próximos passos. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada a todos pela participação e até a próxima.